안녕하세요, 여러분. 한국어를 공부하고 싶어요? 그럼 나비 클래스에서 공부하자. Então, se você quer aprender coreano, nós vamos começar hoje com o alfabeto coreano, tá bom? Então, o nome do alfabeto coreano é Hangul. Hangul. Nós temos aqui nesse primeiro slide, ó, nós temos todas as letrinhas do coreano e são elas que você vai conhecer hoje, tá? Então agora a gente vai começar a compreender o que são esses tracinhos, essas bolinhas, esses risquinhos e vamos realmente entender qual é o som deles e como se escreve, a ordem de escrita também, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre a sílaba coreana. Nosso primeiro assunto, né, quando se trata do alfabeto coreano, é entender a formação da sílaba. Porque se você já olhou um texto, uma frase, uma palavra ou até um nome em coreano, você viu que a sílaba coreana, ela é diferente da nossa sílaba. Parece que as palavras, né, elas estão dentro de um quadradinho, né? Então, nós vamos falar sobre isso. A sílaba coreana é umjar. Umjar é a sílaba do coreano, tá? E ela é formada por bloquinhos. A gente vai entender isso. Vamos ler o texto. Antes de falar sobre cada letra do coreano em si, então antes da gente entender quais são as vogais, quais são as consoantes, vamos entender a sílaba primeiro, tá? É importante a gente primeiro ver a sílaba para depois a gente conseguir formar sílabas com as letras que a gente vai aprender. Então é importante entender como funciona a formação da sílaba coreana. No Hangul, as letras elas são agrupadas em blocos silábicos e cada bloco representa uma sílaba. Esses blocos podem ser formados por 2 ou até 5 letras combinando consoantes e vogais. Então, pelo que a gente entendeu aqui, pelo que a gente pode ver, perceber aqui, a sílaba coreana, ela não é como a nossa sílaba. Como é que a gente identifica uma sílaba no português? Quantas vezes eu abro a boca? Porque para escrever uma palavra, a gente escreve da esquerda para a direita, terminou a palavra, espacinho e começa a próxima, não é? No coreano, a gente consegue identificar a sílaba sem precisar ver quantas vezes você abre a boca para pronunciar aquela palavra. Por exemplo, a palavra coreano, coreano. A gente precisa separar, né? Ko é a primeira sílaba, re é a segunda, e assim vai. No coreano, não. Cada sílaba tem que estar dentro de um bloquinho silábico. Se você abre a boca uma vez para falar e fala aquele som, todas as letrinhas que você pronunciou nessa vez que você abriu a boca precisam estar dentro dessa sílaba. Então, cada sílaba a gente precisa colocá-las juntas dentro de um quadradinho, um bloquinho silábico. E as letras ficam agrupadas dentro desse bloquinho em uma ordem específica. Não é só jogar as letras ali em qualquer ordem aleatória e pronto. Não. A gente precisa. Tem regras, né? Então, a gente, dentro daquele bloquinho silábico, a gente pode ter 2 letras, no mínimo, e no máximo 5. A gente vai combinar vogais e consoantes. E a ordem de escrita, como é que vai ficar? Ó? Dentro do bloco, as letras seguem uma ordem específica, da esquerda para a direita e de cima para baixo, dependendo do formato da vogal. Então, a gente vai escrever as letrinhas dentro daquele bloco silábico, a gente vai escrever sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vai ter vogal uma em cima da outra e consoante uma em cima da outra, e aí a gente precisa seguir a ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, não é só jogar as letras aleatoriamente. Você vai primeiro aprender a ler na ordem aquela sílaba, tá? Para depois a gente formar palavras em si. E quem determina o formato dessas letras dentro da sílaba é a vogal. A gente vai ver que dentro de uma sílaba coreana só pode ter uma vogal. E é essa vogal que vai determinar a posição das outras letras, ou seja, as consoantes que estão ali dentro, tá bom? E ali a última frase, né? Existem 9 formas de montar um bloco silábico. 9 formas. São essas formas aqui, tá? Então eu vou colocar aqui mais para baixo para vocês verem melhor as 9 formas de se construir um bloquinho silábico. E nós vamos trabalhar cada um por vez, tá? Certinho. Então, para a gente entender melhor, antes de ver as vogais das consoantes em si, a gente vai colocar só um C e um V, né? C para consoante, V para vogal. A verdinha é uma consoante específica e a amarelinha é uma consoante específica também. A gente vai entender que existem as consoantes que são iniciais, consoante inicial, e a consoante final, tá? Vocês conseguem perceber que no início da sílaba só pode ter uma consoante, não pode ter duas, mas no final pode ser que tenha duas. Olha aqui, ó. Quando tá no final, pode juntar duas. Ó, a gente chama de patim duplo, né? Quando tem no final essa amarelinha só tem uma, a gente chama de patim, né? Quem já estudou coreano conhece essa palavra, né? Mas vamos começar pelo verde, que é a consoante inicial, e entender também esse formato, né, da vogal que determina o formato da vogal que determina a posição das letras dentro da sílaba, tá?
Então, aqui, dentro de uma sílaba, eu falei para vocês que a gente pode colocar, pelo menos tem que ter 2 letras. Sempre vai começar com uma consoante e depois vai ser uma vogal. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, nessa primeira, a consoante ela está à esquerda e a vogal ela está à direita. Por que isso acontece? Porque a vogal ela é vertical. Então, a letra, né, ela é vertical. Você vai ver, ó, essa daqui, por exemplo, é um exemplo de essa daqui é um exemplo de vogal vertical, né? Então, nós temos também várias, né? Tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui. Todas elas são vogais verticais, porque a maior parte da letra, ó, é em pezinha. Então, quando a vogal é vertical, a consoante inicial, que é a verdinha ali, né? Ela obrigatoriamente precisa ficar à esquerda. Então, ela vai precisar se enquadrar dentro desse bloquinho silábico e ficar à esquerda, tá? Então, a gente vai colocar a consoante aqui, né, à esquerda, ocupando a metade do bloquinho silábico, e a vogal vai ficar aqui à direita, ocupando a outra metade do bloquinho silábico. Essa é uma sílaba onde a consoante, onde a vogal, ela é em pezinha. Quando a vogal ela é deitada, aí a gente tem esse caso aqui, ó. A gente também tem vogais horizontais, né? Esses aqui são exemplos, ó. Vogais horizontais. A maior parte dela, né, da letrinha, ela é deitada. E isso faz com que a consoante inicial fique posicionada aqui em cima, né? E aí a gente vai seguir aquela regrinha, né, de ler de cima para baixo. Então, agora, nesse caso, quando a gente tem aquela vogal que ela é horizontal, a consoante precisa ficar em cima e a vogal vai ficar embaixo. E aqui a gente está vendo sílabas bem simples, onde só tem 2 letras, né? Antes era da esquerda para a direita, porque é a vogal que determinou, e agora é de cima para baixo, porque também é a vogal que determinou. E a gente tem esse terceiro caso aqui, ó. Quando a vogal, vocês vão ver que existem umas vogais que elas são tanto horizontal quanto vertical, porque é 2 em uma. Então são 2 letras, literalmente 2 letras que você juntou, 2 vogais, e agora ela virou uma coisa só. E aí a gente chama de vogal complexa. E quando isso acontece, é o caso aqui da consoante ficar espremidinha lá em cima, ó. Ela precisa ficar apertadinha lá em cima e a vogal vai ocupar todo esse espaço aqui, tá? Então é isso que acontece. E aí já não é mais uma divisão muito justa, né? Você viu que no primeiro, ó, aqui a gente ocupa, a consoante ocupa o mesmo espaço, mesmo tanto de espaço que a vogal, né? A gente lê da esquerda para a direita, e de cima para baixo também, a consoante ocupa o mesmo tanto de espaço que a vogal. Aqui já não é uma briga muito justa, né? Uma divisão muito justa. A consoante fica espremidinha lá em cima e a vogal ocupa a maior parte. Por quê? Porque a vogal complexa, ela equivale a 2 vogais, né? É considerada uma coisa só, mas é 2 em uma. Então, até agora, a gente conseguiu perceber o quê? A gente conseguiu perceber que todos esses bloquinhos, eles são do mesmo tamanho. Quando você vai treinar caligrafia, você vai treinar a sua escrita em coreano, vai ter um caderno quadriculado para você usar na caligrafia, e aí você precisa colocar todas as sílabas dentro desse mesmo tamanho de bloquinho. As vogais precisam se apertar, as consoantes precisam se apertar para caber todo mundo dentro dessa sílaba, tá? Então, quando você vê às vezes uma consoante e ela tá mais, né, mais horizontal, por causa que a vogal é horizontal, ou ela tá mais apertadinha porque a vogal ela é horizontal, não, é vertical e horizontal, né? Ela vai modificar o seu formato, a consoante e a vogal elas vão modificar o seu formato para caber todo mundo ali dentro. Imagina, aqui, ó, você pode perceber que a consoante e a vogal estão à vontade, né? Ocupam bastante espaço, mas esse mesmo espaço aqui foi dividido pela metade, né? Então a consoante que antes ocupava todo esse espaço, ela teve que dividir o espaço com a consoante final, que inclusive tem 2 consoantes no final, tá? Então a gente precisa observar bem isso e identificar bem que letra que tá ali apertadinha, né? Quando a gente vê que tá um bloquinho cheio de letra. Aperta tudo, gruda tudo uma na outra, a gente já não consegue mais identificar quem é. Mas a gente vai saber identificar, porque vamos trabalhar a primeira sílaba, tá? Então, a gente já viu aqui a consoante esquerda e a vogal à direita, consoante inicial mais a vogal. Quando a gente tem uma consoante no final, o que acontece? A gente divide esse espaço, né, em 3, mas de uma maneira que a consoante inicial e a vogal, que são verticais, né, que vai ficar na vertical, vamos escrever da esquerda para a direita, elas continuam na mesma posição, mas tem que dividir o mesmo espaço e a outra metade do bloquinho silábico fica para a consoante final, que ocupa todo esse espaço aqui embaixo. A consoante final, ela sempre vai ocupar essa parte de baixo, tá? Ela sempre vai ficar na base mesmo, a gente chama de pati. Ok. Ainda pode acontecer o seguinte, ó, a gente continua
com a consoante e a vogal inicial, né, no comecinho, ocupando o mesmo espaço, mas a gente também pode ter um patim duplo, ou seja, duas consoantes lá no final. E aí elas precisam ocupar o mesmo espaço que antes era só de uma, ó. Então ela precisa se virar, elas duas precisam se virar para caber ali. Então, por exemplo, né, aqui no começo, eu iria escrever uma vogal e uma consoante que iam ficar bem grandes. Aqui já não, elas iam ficar mais apertadinhas, e aí a consoante no final podia até ficar um pouco mais livre. Mas achatadinha também, porque ela tem que ficar aqui embaixo. Aqui já não, todo mundo vai ter que escrever todas as letras bem pequenininhas, tá? Então, tem que cuidar bem disso ali. Já nesse outro caso, é quando a gente tem a consoante em cima e a vogal embaixo, né? Porque a vogal ela é deitada, ela é na horizontal, então a gente precisa colocar, e aí a gente divide igualmente a consoante na parte de cima, a vogal na parte de baixo. Ah, mas essa vogal é patim porque ela tá na parte de baixo. Não é. Ela não é um patim. Patim é consoante final. Patim é sempre o terceiro elemento. A gente tem só dois elementos aqui. Então, não tem como isso ser um patim, porque é uma vogal, e vogal não é patim. Patim é consoante final. Se tem uma consoante no final, aí, com certeza, ela é um patim, tá? Então, não confundam. Aqui a gente dividiu igualmente. Consoante em cima, vogal embaixo. Nessa daqui, a gente continua na mesma ideia, né? Só que agora a gente conseguiu dividir igualmente para todas as letrinhas, né? Antes também estava igualmente, mas agora a gente tem o patinho no final. Então, a gente dividiu igualmente um pedaço para a consoante inicial, um pedaço para a vogal, que é deitada, então fez com que todo mundo ficasse nessa posição também, nesse formato. E depois a consoante final, tá? A consoante final ficou ali, o patinho, né? Ficou ali no final e ocupando o mesmo tanto de espaço que as outras duas letras. Ainda nessa mesma forma, com aquela vogal que é deitada, então, ó, pela vogal ser deitada, a gente vai escrever tudo de cima para baixo, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, mas aqui aconteceu uma coisa diferente. O que aconteceu de diferente? Aqui a gente tem duas consoantes no final. Então a gente continuou. Aqui você percebe que até aqui tá igual. Consoante inicial, vogal, tá igual. Mas no final a gente tem a consoante final, que é o patim, são duas. E ocupam o mesmo espaço que antes era para uma só. Então ela ocupa e a gente vai escrever elas da esquerda para a direita também, tá? Então a gente precisa ficar muito ligado nessa formação porque vai mudando de acordo com a posição da vogal e quando tem patim ou não. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, ó. Quando a gente tem escrito da esquerda para a direita, a consoante inicial e a vogal nunca vai mudar de posição. Então, ó, ela vai continuar da esquerda para a direita aqui, aqui também e aqui também. Quando a gente tem a consoante e quando a gente tem a vogal, que a gente vai escrever, né, que ela é deitada e a gente vai escrever de cima para baixo, também não vai mudar. Ó, vai ser de cima para baixo quando não tem a consoante no final, só tem as duas. Quando tem a consoante no final, continua na mesma posição, só fica mais apertadinha. E aqui, quando tem duas consoantes no final, também vou ler de cima para baixo. Então, a consoante inicial e a vogal não vai mudar. Se a vogal é em pé, a consoante inicial sempre vai ficar à esquerda e ela vai ficar à direita, ó. Sempre. Se a vogal é deitada, a consoante vai ficar sempre em cima dela e ela vai ficar embaixo. Sempre aqui, ó. Então, isso sempre mantém. A questão é que quando a gente tem o patim, que é a consoante final, a regrinha é simples também. Se tem um patim, ele ocupa a metade do bloco silábico, né? Então, nesse caso aqui. Aqui ele fica um pouquinho mais apertadinho porque tá escrito de cima para baixo, então ele acaba ficando mais apertadinho. Mas ele também ocupa a parte de baixo, a base aqui embaixo. Quando tem dois patins, eles vão ocupar o mesmo espaço que antes uma só ocupava e agora vai ocupar duas, né? Acontece a mesma coisa aqui, ó. Antes ocupava só essa daqui e agora as duas vão ter que dividir o mesmo espaço. E aí a gente vai ler da esquerda para a direita essa duplinha, ó. Porque a regra é essa, ó. Aí agora eu vou ler assim, ó. Esquerda para direita e depois esquerda para direita também. Aqui também, ó. Antes era de cima para baixo. Eu li de cima para baixo e depois desce mais um. Aqui eu leio de cima para baixo, depois eu desço aqui e venho da esquerda para a direita. Então é essa a ordem. Ah, mas tá muito confuso na minha cabeça, não vou entender isso. Calma, eu nem peguei as letras ainda. Você não tem que ler nada ainda. Você só tem que entender o esquema e depois a gente vai ver exemplos com palavras. Relaxa, vai ser até no próximo vídeo, nem vai ser nesse. Então respira. Anota isso no seu caderno para depois você consultar. Na sua primeira página lá do Hangul, você vai ter isso aqui. É preciso anotar, muito importante. Agora, os últimos três, eles não vão ser diferentes. Não vão ser, ai meu Deus, que coisa mirabolante. Não. Olha só.
Eu falei que a gente tem a consoante inicial aqui, quando tem vogal complexa, que é uma vogal que ela é tanto horizontal quanto vertical, ou seja, ela é duas em uma, então ela necessita de mais espaço dentro da sílaba, ela vai se manter nos outros dois. E a gente vai seguir a mesma regrinha, ó. A consoante vai continuar no cantinho, a vogal complexa vai continuar ocupando muito espaço, aqui também é a mesma coisa, não mudou nada. A diferença é que agora a gente tem o patinho, ou seja, a consoante final, que a gente vai seguir a mesma regra. O patinho vai ficar lá embaixo, assim como da outra vez a gente viu, né, ó. O patinho ficou lá embaixo também, ocupou a metade do bloquinho silábico aqui. Aqui ele não ocupou a metade, mas ficou na base lá no final, né? E ali com a vogal complexa é a mesma coisa, ó. Ele ficou no final, não ocupou a metade do espaço, porque não tem como com essa vogal complexa, ela é muito grande. Então ele fica mais achatadinho aqui. E depois, quando é o duplo, eles têm que dividir o mesmo espaço, que antes era só para uma. Mesma coisa, tá? Então é assim que a gente faz a divisão ali, né, das vogais e das consoantes dentro do bloquinho silábico, é assim que a gente escreve, tá? E agora a gente tem os exemplos, né? Então agora temos 9 exemplos para a gente ver, antes mesmo de entender quais são as vogais, quais são as consoantes, qual é o som delas, nós vamos agora ver também as letras agora, em vez de só o C e o V, que são as nossas letras do nosso alfabeto, a gente vai ver a letra coreana. Mas antes a gente vai ver um textinho que fala sobre a posição das vogais. Então vamos lá. No Hangul, a posição da vogal é o que determina como as consoantes vão se organizar dentro do bloco silábico. Existem vogais verticais, horizontais e complexas, é o que eu estava falando para vocês. Então vai estar aqui no textinho também para vocês relembrarem. E cada tipo, né, de vogal influencia diretamente a estrutura da sílaba. Se a vogal é em pé, a consoante vai ficar à esquerda. Se a vogal é deitada, a consoante fica em cima e afins, né? Então vamos entender. Aqui ele está dizendo exatamente isso, ó. Ele não, né? Eu que escrevi isso aí. As vogais verticais fazem, né, as vogais que são verticais, em pezinhas, fazem a consoante ficar à esquerda. Então, se vocês quiserem anotar, escrevam dessa forma. As horizontais, então as vogais horizontais colocam a consoante acima e aí ela vai ficar embaixo. E as complexas deixam a consoante no meio, então ela vai ficar, não no meio, ela vai ficar acima da parte horizontal, então a consoante vai ficar aqui. Ela vai ficar em cima da parte que é horizontal, né? E ela vai ficar à esquerda da parte que é vertical. E aí eu vou mostrar para vocês entenderem como é que é isso, né? Da vogal complexa, que é complexa, então ela é um pouquinho diferente, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vamos ver então. Eu não vou falar o som dessas vogais, dessas consoantes aqui, eu só vou falar quem é vogal e quem é consoante, tá? Então, o primeiro exemplo a gente tem, que a gente viu lá, né, que é uma consoante. Não, vamos melhorar essa letra, né? Vamos fazer mais bonitinha. Que é uma consoante e uma vogal. Então, ó, a vogal, a maior parte dela, ela é em pé. Então, ó, ela tem um risquinho aqui que vai da esquerda para a direita, mas ela é em pé. Então, ela faz com que a consoante fique à esquerda dela. Então, a gente tem aqui essa sílaba, tá? Então, um exemplo prático aqui para vocês entenderem como que vocês vão encontrar lá nas sílabas quando vocês estiverem estudando. A segunda mantém a mesma coisa, ó. A consoante e a vogal inicial continuam na mesma posição, ó. Mas elas ficam mais apertadinhas. Deixa eu fazer uma letra melhor. Assim, ó. Então a consoante vai ficar à esquerda e a vogal vai ficar à direita igual antes, ó. Eu escrevi isso aqui, ó. É a mesma coisa. Mas agora a gente tem a consoante final. Então a gente precisou dar uma apertadinha para fazer com que ela coubesse no mesmo espaço. Perceba, ó, essa sílaba aqui, essa letra, tem o mesmo tamanho dessa sílaba aqui. As letras em si ficam mais achatadas quanto mais letra tem ali dentro. Mas o bloquinho silábico precisa ser do mesmo tamanho para ficar proporcional, tá? Depois a gente vai ter esse aqui, onde a gente tem 4 letras aqui dentro. A gente tem a consoante inicial, a gente tem a vogal, a gente tem a consoante final, que na verdade são 2, então elas precisam ocupar o espaço que antes era só de uma, ó, agora são 2. Então agora a gente tem o chamado patim duplo. Antes era o patim simples, agora é o patim duplo. Tiveram que ocupar o mesmo espaço de um bloquinho silábico. Então a gente imagina, né, que tem um quadradinho aqui, ó, e aí a gente precisa sempre colocar a sílaba dentro do mesmo espaço que é esse quadradinho, tá? Todas as sílabas é assim. E aí agora o próximo, ó, a gente tem uma consoante em cima e uma vogal embaixo. Perceba que o formato dela mudou. É a mesma consoante que estava aqui em cima, ó. Quando a gente tem a vogal que é vertical, ela faz uma curvinha, né, ó, a consoante fez uma curvinha. Agora, nesse caso aqui embaixo, quando a vogal é deitada, ela fica mais reta. Por quê? Se eu fizesse ela mais torta, e aí eu vou fazer a vogal, ia ficar uma em cima da outra, ia ficar feio, não ia dar para entender o que estava escrito ali. Então, por isso que elas precisam se ajustar,
tá? Para não ficar, para evitar de grudar uma na outra. Uma vez ou outra vai até grudar, mas não pode grudar de uma maneira que não dê para entender e fique um garrancho, não dá. Então, ó, ela teve que ficar mais apertadinha, né? Aqui eu coloquei até apertadinha demais, parece até que eu vou colocar um potinho aqui, uma consoante final. Ó, já é o próximo. Por quê? Porque, ó, eu coloquei a consoante inicial e a vogal. Porque a vogal, ela é deitada. Então, a consoante inicial sempre vai ficar em cima. Mesmo que tenha uma consoante final ou que tenha duas consoantes no final. Não interessa, ó. Agora eu já escrevi a outra, ó. Essa daqui. Entendeu? A minha letra não tá das melhores, mas vocês vão entender. Ainda bem que tem aqui o exemplo descrito aqui, pra vocês entenderem, tá? Então, é isso sobre a posição das vogais aqui. Aí das consoantes também. E a última é aquela complexa que eu falei que é duas em uma. Então aqui, ó, continua. É tudo. A consoante inicial é sempre a mesma, ó, é sempre esse caractere aqui, essa letra. Aí agora a complexa, ó. Percebe que é duas em uma? Ela até fica grudada aqui, né? Então, ó, parece que é uma letra deitada e uma letra em pé. E realmente é. A gente junta e o coreano, ele chama isso de uma coisa, como se fosse uma coisa só, uma letra só, tá? E aí agora a consoante ficou meio que no meio entre as vogais, né? Mas perceba a ordem de escrita. Eu vou sempre escrever primeiro a consoante e depois a vogal. E aí, quando é essa vogal complexa, que é esses casos aqui, a gente escreve primeiro a vogal de baixo e depois a vogal que fica na esquerda, né, em pezinha. Então, a primeira vogal deitada, que vai estar à esquerda, né? Então, a gente ainda tá seguindo a ordem de escrita, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, só existe essa possibilidade de você escrever. E aí, quando você for ler, você vai ler a consoante em cima, a vogal embaixo e depois a outra vogal. Você vai ver que vai ter os dois sons, dessa vogal e dessa vogal, que vai juntar e formar um ditongo, que no coreano o ditongo é considerado uma vogal só, tá? Então, ditongo, é o ditongo ali. Beleza, vamos para a próxima, então, só para a gente finalizar esse vídeo aqui e vocês entenderem bem. Ó, a próxima é quando tem um patim, ou seja, vai ter a consoante inicial, eu vou escrever de cima para baixo, porque tem a parte complexa, né? Então eu vou escrever de cima para baixo primeiro é a consoante em cima, a vogal embaixo, e a outra parte da vogal, né? E aí eu vou ler da esquerda para a direita, primeiro essa vogal, depois essa, beleza? Depois, quando eu for treinar a leitura, eu vou explicar melhor isso. E depois vem a consoante no final, tá? Então, vou escrever nessa ordem e vou ler nessa mesma ordem. E a última, nossa, a casinha tá cheia, olha só, tem 5 letras ali dentro. Tecnicamente são 4, mas a gente percebe que eu escrevi 5, ó. Essa vogal complexa, apesar de ela ser considerada uma coisa só, ela tá ocupando espaço de duas, então, querendo ou não, né, são duas. Então, é essa ordem de escrita. Lembrando, ó, eu vou escrever, ó, cadê a caneta? De cima para baixo, da esquerda para direita. O patinho, quando tem dois, é da esquerda para direita. Aqui também, ó, da esquerda para direita, porque a vogal é em pé. Da esquerda para direita, porque quando é patinho duplo, é da esquerda para direita. Aqui, ó, de cima para baixo, porque a vogal é deitada. Da esquerda para direita, porque é patinho duplo, tá? Então, maravilha, gente. Eu acho que depois dessa aula aqui, vocês vão conseguir ter uma base para quando vocês verem as vogais e as consoantes, que é na próxima aula, a gente vai ver no próximo vídeo. E aí vocês vão conseguir realmente já identificar, onde que fica a consoante, onde que fica a vogal. E a gente vai trabalhar as sílabas também. Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Eu não vou começar a aula de ensinando a letra para vocês para fazer vocês escreverem isso aqui e lembrarem dessa ordem. Não. Vocês vão ver primeiro essas duas aqui, tá? Depois vocês vão ver essa daqui. E só depois que vocês vão ver essas queridas e as últimas aqui, que são quando a casinha tá cheia, quando o bloquinho silábico tá cheio de letra, tá? Então, não precisa se preocupar. O coreano não é um bicho de sete cabeças. Aprender a ler coreano é muito fácil, muito tranquilo. Então, é isso. Comenta o que vocês acharam aqui. Alguma sugestão que vocês tiverem também, é só deixar aí embaixo. Coisas que vocês querem aprender, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. 다음에 봐요. 안녕히 계세요.